Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonas Muric, sou diretor comercial de parcerias da Perinity. Eu estou aqui com o Eduardo Matos, professor da FECAP e gerente aqui de GRC também da Perinity, tá? E tem aqui a ilustre presença do senhor Fernando Fleider, CEO e sócio da ICTS Protive de Fernando Eduardo Matos. Muito obrigado aí por participarem desse bate-papo com a gente. Fernando, Muito obrigado também. Muito obrigado também. E, Fernando, se quiser falar alguma coisa na apresentação, fica à vontade. Ah, joia. Então, Jonas e Eduardo, obrigado aí pelo convite. É um prazer aí falar um pouco sobre a experiência dentro dessa área e bastante da parceria aí de longa data que a gente tem. perfeito. Fernando, acho que a primeira pergunta é um pouquinho mais para o público te conhecer, tipo, falar um pouquinho de quem é o Fernando aí, seu histórico aí de alguns anos. Vamos falar alguns anos para não falar o número de anos ali, no mercado aí dentro da CTS Protivity. Se você puder um pouquinho contextualizar, só para a gente iniciar o nosso bate-papo, seria bacana. Ah, perfeito. Assim, de certa forma, a minha vida se confunde, né, com o assunto que a gente vai debater hoje, de uma maneira completamente aí do acaso do destino, né? Eu sou engenheiro de formação, engenheiro industrial e administrador. Eu comecei a minha vida acadêmica aqui em São Paulo, fazia poli engenharia de produção. Depois do segundo ano, eu resolvi, na época, emigrar para Israel. Fui morar lá e acabei completando meus estudos em engenharia industrial aí já com esse viés e em administração, num instituto de tecnologia, conhecido aí do pessoal de tecnologia, que é chamado de Technion. A minha ideia inicial era trabalhar realmente com eficiências de processos, etc. Cheguei a trabalhar 2 anos em consultoria dentro dessa área em Israel, até que algum dia chegou até a mim, né, uma proposta de trabalho que precisavam de um engenheiro que conhecesse processos, logística para um projeto na área de riscos no Brasil, né? Então, preferencialmente, a pessoa precisava falar português ou espanhol. Não haviam tantos, assim, Israel não é um lugar tão grande assim como se imagina. Acho que tem tanto assunto sobre Israel, o pessoal acha que é um lugar gigantesco, mas não é não. E naquela época era uma coisa que combinava com o momento de vida que eu estava, na época com minha namorada, que depois se tornou a minha esposa, e a gente resolveu embarcar e tentar entender o que esse mundo tinha a ver com a gente. Então, voltei ao Brasil junto aí já com a ICTS, que foi quem me contratou para um projeto em 1996, faz bastante tempo, onde a gente começou a trabalhar com o tema de riscos operacionais no varejo, que especificamente estavam mais ligados ao assunto chamado de perdas e quebras no varejo, um assunto super importante que, por vezes, o varejista ele perde ou joga fora mais do que o lucro dele, né? Isso é algo normal, são lucros diminutos, né? E em cima disso a gente começou a desenvolver e fez um projeto que deu super certo. E de lá a gente foi fazendo outros projetos e de certa maneira aí o Brasil é a meca dos riscos, a gente pode falar, né? Tem risco para todo gosto aqui no Brasil, né? Acho que da mesma forma os economistas brasileiros são sempre muito elogiados, né, por ter vivido todo tipo de inflação, tributos, etc. e tal. E acho que esquecem de elogiar o pessoal que trabalha com risco no Brasil, porque quem consegue trabalhar com risco consegue ir bem, né? E dessa forma, assim, a minha carreira, né, então, ela sempre foi trazer um olhar de engenheiro para esse tema de riscos e da forma que o tema de riscos foi se desenvolvendo no decorrer do tempo, né? Comecei, então, como consultor dentro dessa empresa, uh, fui crescendo em termos de carreira, me tornei country manager aqui. Depois, em 2005, me juntei aos gestores locais e a gente fez uma proposta de compra dos israelenses e a gente comprou a ICTS, né, para tocar essa empresa como uma partnership que somos até hoje, se desenvolvendo dessas diversas formas, né?
E a maneira, no decorrer do tempo, que a gente acabou organizando esse ECTS. A gente tem três empresas, três unidades de negócio, né, que uma ela vai ter menos a ver com o nosso papo de hoje, que é a ICTS Security, que trabalha com segurança patrimonial e empresarial. A segunda é a Protiviti. Na época era ICTS, mas a gente acabou comprando a operação da Protiviti, né? Isso foi há cerca de 15 anos atrás, e hoje a gente utiliza o nome da Protiviti, que é continuação da Andersen, né? Então, uma empresa que a gente tem o maior orgulho de representar aqui no Brasil como firma membro, e que trabalha com esses temas de GRC, que a gente vai conversar hoje. E a terceira empresa é a Allianz, que, de certa maneira, faz um outsourcing, né, dessas questões que o GRC pode vir a precisar, sendo mais famoso deles a questão do canal de denúncia. Então, é uma empresa de recorrência, né, em relação a esses atendimentos. Eu sou sócio da empresa, como eu falei, já desde o seu início, e me tornei CEO da empresa há cerca de 6 anos atrás, onde a gente abandonou um pouco a forma de colegiado que a gente tocava a empresa e acabou pensando que uma liderança centralizada permitiria uma maior expansão. Excelente, Fernando. Eu confesso, eu não conhecia a sua história, estou conhecendo aqui agora. Acho muito interessante, inclusive essa sua trajetória internacional para cá no Brasil. E a partir daí, então, eu já vou fazer uma primeira pergunta em forma de provocação, aproveitando esse seu conhecimento em mais de um local, né? Em mais de um país. Apesar de atuar aqui, eu entendo que você provavelmente tenha conhecimento do mercado afora. Então, como é que você avalia a maturidade do mercado brasileiro, né, em relação justamente a estes temas, principalmente programa de integridade, né? E nessa pergunta, justamente com essa provocação, eu aproveito para dizer, você tem algum detalhamento que você poderia falar a respeito de aspectos setoriais, por exemplo, programa de integridade desenrola melhor desses setores, ou se é algo de percepção geral, multissegmentos, né? Caso vocês tenham, por exemplo, números interessantes, relevantes para apresentar. Então, como é que você avalia essa questão da maturidade, sobretudo aqui no Brasil, para programa de integridade? Eu entendo que os programas de integridade, de compliance, eles têm, de certa forma, três grandes fontes, né, possíveis. Uma fonte é a fonte regulatória, né? Como quando, independente do que você pensa, você tem que cumprir certas determinações, né? A segunda fonte é uma fonte do próprio negócio, né? Se você não cuidar dessa questão, você está fora do negócio por N motivos, seja porque não vai ter lucro, seja porque você não vai conseguir participar de concorrências e por aí vai. E a terceira, que ela é algo mais recente, e, na verdade, eu não acho que o tema seja recente, mas a força dela é recente, é quando vem um desejo da população, né? Que antigamente podia ter desejo, mas você não tinha como se expressar em relação a isso. Hoje você consegue, muitas vezes, em questões de horas, né? Conseguir botar posições que a empresa se sente pressionada, né? Então, obviamente, entendendo que tem essas três fontes, cada um de seus setores vai ter maturidade de acordo com da onde a questão pega mais. A grande mudança, sobre o ponto de vista de integridade, que a gente pode falar que teve no Brasil, é uma mudança regulatória, mas é uma mudança regulatória que ela vem da população, né? Então, que foi a questão em 2013, né, da lei de corrupção, que é uma lei Isso. super completa, né, quando comparada a outros lugares do mundo, mas que ela saiu das ruas, né? A gente tem que lembrar, Sim, né, que aconteceu que saiu das ruas. E então aqui é a população forçando o governo, que gera essa pressão sobre as empresas. E as empresas, elas diferentemente de uma lei
normal, que a empresa vai tentar fazer o mínimo possível, aqui existia também a questão não só de cumprimento da lei, mas a questão do que eu digo foi a primeira vez na vida que o CPF estava envolvido, né? Então, a gente não estava mais falando de multas, tá? A gente estava falando de pessoas presas, né? Então, o vigor que as empresas lidaram com isso era o vigor da administração não querendo ser presa. Obviamente, essa questão de maturidade, ela vai responder de acordo com áreas que estão mais expostas a esse tema, né? Quem lida com o poder público, obviamente, tem um interesse em uma necessidade maior, mas ela tem a ver também, de certa maneira, com a maneira a pressão que recaiu sobre certos setores, né? Então, a gente vê aqui que, obviamente, setores, principalmente de grandes construções, etc., tal, ficaram muito mais abertos a isso e tiveram, inclusive, punições e monitoramentos que, obviamente, isso leva a uma maturidade maior, né? Então, a gente vai chegar aqui uma questão que, via de regra, a gente vai ver a maior maturidade na nossa área, ela não está tão associada a uma ideia, mas ela está muito associada a onde deu o problema, né? Então, quando a gente até olha para fora, né, pensando internacionalmente, um grande benchmark que existe dentro dessa área de integridade é a Siemens, né, que tornou, inclusive, um benchmark para dentro do Brasil. E a Siemens ela se tornou esse benchmark porque ela teve um caso de corrupção super grande, teve multas super grandes que levou ela a fazer isso. Então, obviamente, essa questão leva a uma maturidade maior. Ao passo que, na época, por exemplo, o setor agrário, né, o setor que mais cresce no Brasil, tinha muito pouca questão ligada a isso, né? Então, você vai ver que o setor agrário ele começa a pensar nessas questões de integridade, de certa forma, muito depois, quando vem uma onda de ESG, quando vai pensar sobre o ponto de vista de trabalho escravo e questões como essa. Então, você vê o agro entrando muito mais, diria até, pós-pandemia, numa questão como essa, onde que o pessoal do setor de construção tá super forte em relação a eles, né? A gente vê as questões de integridade ligadas a processos e controles operacionais, por exemplo, acontecendo no setor da mineração, depois que duas tragédias entram dentro disso aqui. Então, a questão da maturidade, que eu acho que em termos de Brasil, muitas das nossas maturidades elas são superiores a muitos lugares do mundo. Acho que especificamente na questão de anticorrupção, tem poucos lugares que estão tão desenvolvidos quanto o Brasil. Ela, então, no final das contas, ela acaba sendo uma resposta a algum tipo de crise que foi gerada. Mas, sob esse ponto de vista, o tipo de crise vai também atacar áreas e indústrias diferentes, né, de acordo com o que foi estipulado. Perfeito. De fato, isso que você comentou é muito forte, né? Nós temos as mudanças na legislação, mas muitas vezes elas só surgiram, só aconteceram depois de fatos geradores ruins, mas eles, né, provocaram isso. Você mencionou a respeito da Lei 12.846, né, de 2013, a Lei Anticorrupção, que surgiu em uma época de grandes manifestações, não é? Sobretudo nas capitais, no Brasil. E aí, emendando nessa questão, antes de falar até do próximo tema, que eu gostaria de perguntar, mas também tudo relacionado com integridade, é, você acredita também, Fernando, que as outras leis, aí eu vou mencionar duas, a Lei 13.303, que é a lei das estatais, também surgiu como um traço de nova maturidade do Brasil, em termos de gestão pública, e com relação também à lei 17.109, né? É a lei da privacidade de dados, a LGPD, a Lei Geral de Previsão de Proteção Lei de Geral dados. de Proteção de Dados. Então, assim, o que você acha? Você acha que essas duas leis também aconteceram? É claro, já existia a GDPR na Europa, mas você acha que isso também é um traço do ganho de maturidade que está acontecendo no Brasil?
E eu acho que a gente tem dois exemplos distintos, né? Eu acho que a lei das estatais sim uma tentativa de uma modernização de uma lei que já existia, a, tentando realmente solucionar e melhorar parte dessas questões. Se Uhum, conseguir ou não, são outros 500, que aqui não é só questão de maturidade, aqui tem a ver também qual que é a função do Estado em cada uma dos setores, né? uhum, Particularmente, eu entendo que as estatais elas ficam em uma situação bastante difícil, né? De ter que lidar com uma série de controles e regras que as privadas não têm, e, ao mesmo tempo, são exigidos resultados e lucros delas. Então, eu acho que no mundo estatal, a gente bota ao cubo qualquer tipo de complexidade que a gente tem no setor privado, né? Porque a gente, nesse setor estatal, a gente não tem o ambiente de mediação, a gente não tem o ambiente de tentar lidar de formas negociadas com certas questões, né? O ambiente público ele é bastante categórico e binário até sobre esse ponto de vista. Então, acho que sim, foi uma tentativa, a lei das estatais, pelo menos ela vê o que está acontecendo, ela tem uma necessidade e traz. A LGPD, eu acho que tem uma diferença. Eu acho que o Brasil, às vezes, ele é super moderno em relação a algumas questões e que funcionam bem. Eu acho que todo o nosso setor financeiro, bancário, assim, ele está anos-luz na frente de qualquer um. E não é apenas em termos de tecnologia, mas em termos de garantias, em termos de regras, assim, é inacreditável o nosso nível de maturidade e isso saiu sob o ponto de vista de um entendimento até governamental, a gente pode falar de como seria importante, na época de uma luta até pela inflação, de a gente ter uma questão organizada e garantida, né? E já a Lei Geral de Proteção de Dados, eu entendo que foi a gente olhar o mercado como o europeu, trazer para o Brasil questões do mercado europeu, porém sem necessariamente a gente ter a mesma demanda do mercado europeu, né? Então, o mercado europeu ele tem uma demanda populacional pela privacidade que ela não é igual à do Brasil. O brasileiro ele está menos incomodado com essa questão, né? Acho que são questões diferentes, né? A Europa ela se destaca por essa questão, por uma preocupação do ambiente, né? Por uma preocupação de uma série de outras questões que talvez a Europa, né? O velho continente, ele tenha lugar para essas preocupações dessa forma. Eu entendo que quando ela veio para o Brasil, a LGPD, ela trouxe de novo, assim como foi a questão da lei de corrupção, a gente soube traduzir muito bem, até porque foi um debate com a sociedade, essa lei, em termos legais, a gente soube traduzir muito bem, mas talvez em termos sociais não fosse necessariamente tudo que está dentro dessa lei a prioridade das empresas. Diferentemente de uma lei de corrupção, por exemplo, que a gente viu um completo foco e adaptação das empresas, no caso da LGPD, a gente viu preocupações, claro, algumas preocupações legítimas, né? Se a gente for olhar a exposição de um e-commerce, por exemplo, é muito maior do que a exposição de uma empresa B2B, né? Por exemplo, porque o e-commerce você fica com exato. todos os dados, etc. e tal. Eu acho que existia aqui uma preocupação genuína, né? Que o que aconteceria com o destino desses dados, mas em termos de preocupação da sociedade, a gente vê que os dados do Brasil, via de regra, eles estão com empresas americanas, né? Eles estão com a AWS, eles estão com o Google, eles estão com a Oracle, eles estão com a Microsoft. A gente não teve essa preocupação, que vem antes até da preocupação regulatória, né? A Índia, por exemplo, não deixa que esses dados eles sejam exportados e guardados em servidores fora, né? Porque eles entendem a importância disso. E o Brasil, dessa forma, tem. Então, quer dizer, por um lado, a gente tem toda essa preocupação, por outro lado, a gente não teve uma preocupação com o lugar para onde estavam essas informações ligadas ao Brasil. Então, aqui talvez
tenha tido uma lei muito bem escrita, muito debatida, etc. e tal, mas talvez tenha sido até um pouco antes do tempo, ou talvez foi colocado algo que deveria ser colocado de uma maneira mais gradual, foi colocado de uma vez só. Como resultado, a gente vê que sim, algumas empresas têm preocupação, mas a gente viu baixar um pouco a preocupação ligada à privacidade em outros setores, visto que, como comecei falando antes, né, ainda não teve uma tragédia, né? A gente é movido um pouco à tragédia, ainda não houve uma tragédia nem de vazamentos e nem de multas ligadas a esse vazamento. Então, talvez por isso tenha diminuído o ímpeto, que foi o ímpeto inicial, que também a gente deu azar aí de ter coincidido com o pico da pandemia, né? Essa implantação. Sim, Como interessante. as autuações foram poucas, acho que tiveram pouquíssimas atuações, o assunto acaba É, sendo despriorizado até para fim de investimento, né? Pelo menos a gente nota que até em reuniões o assunto ele não é que ele não seja importante, mas ele é despriorizado, né? Bacana. foram poucas e ainda assim também de valores não tão relevantes, não é verdade? Então, acho que Sim. isso ajudou as empresas relaxarem um pouco. Acho interessante seu comentário também, Fernando, da forma como o brasileiro encara a privacidade das informações versus o perfil das pessoas do velho continente, né? Eu acho que é um aspecto cultural muito forte, né? É nesse sentido que dita a diferença comum como cada um desses encaram a questão da privacidade, né? É isso, eu acho que assim, a gente, de novo, olhou o assunto correto, da maneira correta, mas talvez precisava entender onde isso encaixava no dia a dia. A gente está tendo hoje debates, né, ligados à inteligência artificial, que talvez esse seja até mais relevante hoje do que da privacidade, porque a inteligência artificial, de fato, hoje a gente tem essa chuva, né, de fake news e de certos tipos de vieses tal que a gente tem que no Brasil se proteger, né? Então eu acredito que aqui sim, até porque o grande foco aqui é um foco do que as empresas têm que fazer, né? Lembrando que a LGPD ela tem uma série de questões que a empresa tem que fazer, mas no final das contas você tem uma ponta da LGPD que ela tem que ser iniciada pelo consumidor, né? De pedir, né? Que os dados sejam apagados, de pedir a transferência, etc. e tal. Ah, É. eu diria aqui E que que hoje a parece, gente né, não, pouco a Fernando? gente conhece. E que parece que não é uma preocupação do brasileiro, né? O que que vai ser feito com o seu dado em geral, né? Ainda até o momento. Acho que isso também depende de uma virada de chave, né? Ah, com certeza. Eu acho que a gente no Brasil tem questões muito mais relevantes que a gente não está prestando atenção da maneira que deveria, que está ligada a todas essas questões de, por exemplo, aberturas de contas e transferências, né? A gente tem hoje um crescimento gigantesco, né, de assaltos de celulares e de fraudes virtuais, que isso de fato está atingindo todo mundo, né? Sofreu uma tentativa ou foi vítima ou conhece alguém que foi vítima de uma questão como essa, e ainda a gente vê que a lei ela não está clara em relação a quem é o responsável, né? Se eu faço uma Verdade. transferência por uma conta de um laranja, etc. e tal, toda essa questão ainda está num limbo. É verdade. É excelente. Deixa eu só até te fazer uma pergunta aqui agora, fazendo uma mescla de alguns itens aqui. Porque nós estamos falando de programa de integridade, estamos falando de conformidade em geral, né? E pegando até um exemplo que você deu no comecinho, Fernando, você trabalhou com quebra de perdas, você atuou. A Perinit, por exemplo, nós temos vários clientes que são do ramo varejista, grandes players, né? E a gente sabe que uma preocupação muito grande é o processo de prevenção de perdas, é um grande calcanhar de Aquiles, né, em todas as empresas do ramo varejista, essas perdas, enfim. E aí, essa pergunta que eu vou te fazer está inserida nisso. Pensando num cenário de uma empresa que nunca trabalhou com esse tema, conformidade, programa de integridade, como é que vocês,
né? Como é que você, por exemplo, à frente dessas empresas, você mencionou a ICTS Security, a Protiviti, a Alliant, como é que vocês chegam de maneira simples, como é que vocês abordam os diversos mercados, por exemplo, o mercado de varejo? Porque ele é diferente dos bancos que nós acabamos de falar, ele não é nada regulado, né? Então, como é que você demonstra que isso é importante na rotina de uma empresa, por exemplo, varejista e todas as outras que nunca tiveram esse tipo de trabalho antes? E o ponto é, e como que as empresas começam, né? Como que, assim, como que é o D0, né? Como que eu posso começar? Eu gostei, acredito, agora eu quero começar. Esse é o desafio, para quem precisa esclarecer também. Perfeito. Eu acho que tem dois grandes casos como esse, né? Existem casos de empresas que são menores, né? Pequenas e médias, e que, de fato, né, poucas se preocuparam com questões como compliance, e essas empresas, quando começam a se preocupar, é porque existe agora uma pressão para você, por exemplo, trabalhar com estatais, trabalhar com Estado, e até trabalhar não só com estatais, né, com algumas empresas de nível de conformidade maior, você precisa ter o seu próprio programa de integridade. Né? Então, isso é uma questão diferente, né? A preocupação dela não é regulatória, a preocupação dela não é inteira, mas, sei lá, imagina uma empresa familiar, 100 pessoas, etc. Tal, ela não está realmente nas maiores preocupações, né? Você pode pensar, poxa, a família faz tudo, etc. e tal. E essa empresa, ao mesmo tempo, ela não aguenta vir com tem um compliance officer, né? Tem grandes questões aí que acabem levando a ela e, inclusive, está sendo pensado por estatais como a estatal consegue trazer uma estrutura para ela que ela consiga sobreviver. Para essas empresas, né, existe um kit básico, né, do que não dá para deixar de fora, né, que acaba passando por uma diligência dos principais fornecedores, isso é muito importante, né? Então, você não pode estar envolvido, eu não sabia que aquele despachante fazia coisas erradas, etc. e tal. Então, acho que ter esse entendimento de quais são as áreas de atuação que você não pode deixar de olhar, né? Existe uma questão de uma confecção de um código de ética, né, para que as pessoas entendam que pode, o que não pode, né, e algum cuidado jurídico em relação a essas questões, né? Antigamente não existiam soluções, né, de canal de denúncia para essas empresas. E o canal é importante porque, mesmo para uma empresa média, nem sempre 100% dos funcionários conseguem chegar até o topo da empresa. E já de uns anos para cá, nos últimos 4 anos, né, a gente já tem soluções de canal de denúncia, self-service, que a gente chama, que você consegue instituir dentro das empresas. Empresas maiores que têm que fazer isso, né? Geralmente são empresas que se tornaram maiores ou foram, muitas vezes a gente acontece, tem casos de empresas médias, né, que foram unidas e compradas por um fundo de private equity que tem uma governança super forte, internacional, etc. e tal, e tem que ser feita alguma coisa, né? Então, essa questão do D0, né, Jonas, que você traz, acho que a grande pergunta, né, que, por exemplo, tem países na África que não tem telefonia fixa, né, só tem celular, porque se você fosse começar hoje uma empresa de telecom aqui, você não ia sair passando fio pelas ruas, você já ia sair do celular. A gente tem telefone fixo porque já estava lá o cabeamento, né? O que a gente percebe que essas empresas, às vezes, elas não têm o foco para montar uma estrutura tão grande. E o que a gente tem tido, assim, a gente tem tido um entendimento que, a gente consegue trazer ferramentas para essas empresas, que a gente ajude ela a fazer as coisas mais rápidas. O Claprinit é uma dessas ferramentas, né, que a gente consegue, de uma maneira rápida, entender quais são os riscos, quais são os processos que têm que ser auditados, controlados, etc. Essa é uma ferramenta importante. Então, essa é uma implantação rápida que pode ser feita. Dependendo do tipo de empresa, sim, tem que ter ferramentas ligadas à privacidade. Se você tem uma empresa que é B2C, que pega uma quantidade grande de dados, você precisa ter ferramentas, e nisso também a gente tem os softwares que a gente ajuda a implantar para a gente ter essa questão. E tem a questão
também do canal de denúncias. Aí sim, o canal de denúncias é assim, se eu tivesse R$ 1 para gastar com a questão, eu gastaria com o canal de denúncias, porque ele é barato, ele é muito eficiente, assim, as pessoas usam muito e é uma maneira que você tem saber que o topo sempre ficar sabendo do que está acontecendo. E por último, para ter uma estrutura, a gente tem trabalhado muito com o modelo as a service, né, que é um modelo que por vezes a empresa não precisa de um compliance officer full-time, ela não precisa de um data protection officer full-time, e a gente tem oferecido isso para os nossos clientes. Por vezes, por exemplo, tem muitas empresas de construção, que são empresas que abriram capital, que até abrir o capital elas não tinham nada, porque uma empresa de construção, muitas vezes é uma empresa pequena, por maior que a gente acha que é a empresa, mas os pedreiros, etc. e tal, são de construtoras, não são da própria empresa, né? Então, você vai olhar, elas são enxutas e tiveram que colocar. Então, hoje a gente tem mais de uma dezena de empresas, por exemplo, de construção, que a gente faz o trabalho do Compliance Officer, do Data Protection Officer, de uma maneira part-time, porque elas não precisam disso e a gente leva os treinamentos, leva todas as questões. Então, essa é uma maneira de não ter que desenvolver dentro de casa e solucionar as necessidades. Bacana, legal. Interessante. Interessante. Não tinha noção, por exemplo, disso, e faz todo sentido. As empresas que têm um período de atuação mais curto ou têm uma atuação, pensando numa obra grande de uma construtora, faz sentido ela não precisar de um DPO por todo momento, e aí também faz todo sentido ela ir contratar, por exemplo, um DPO as a service, né? Muito, muito interessante mesmo. Jonas, você quer seguir com questionamento e Sim, depois eu retorno? primeiro eu queria te parabenizar, ou parabenizar todo o teu time pelo selo Proed, que acho que, se eu não me engano, é o 6º ano, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho o que é, né? O que é esse selo, né? E o que isso muda dentro da empresa. Imagino que dentro tem impacto de processo e tudo mais, o que que é, como que é esse processo dentro da empresa, né? O que que isso passa para o mercado? Que a gente vem, esse ano especificamente, escutando mais empresas falando sobre selo Proética, seja alguns clientes nossos, sejam vocês, mas assim, não está claro, para mim, por exemplo, não está claro, e para muita gente que a gente conversa, não está claro o que é, né? O que significa e qual que é como que isso reverbera internamente na empresa. Sim. Eu acho que as empresas, quando mexem em qualquer tema, elas gostam de ter algum tipo de medição de qualidade, né? Ou de processo de qualidade. A gente vê, por exemplo, a questão do SG com problemas dentro dessa área, porque todo mundo pode falar que é uma empresa que tem práticas SG, porque não tem hoje um selo, né, que diga essa empresa SG ou não. Depois começa a aparecer ISOs, etc. e tal, mas ainda assim a gente vê como é importante para o mercado ter algum tipo de referência, né? Sob o ponto de vista da área de compliance, né, de ética, existe um mínimo, né, que as empresas fazem, que é o que está na lei, né, que é uma lei, como eu falei, muito bem escrita, né, é interessante, e esse mínimo todo mundo está. Só que nessa época que foi instituída a lei, também foram instituídas alguns órgãos, né, e alguns já existiam e começaram a tomar conta dessa questão da integridade empresarial, e que é uma questão interessante porque é algo que o governo costuma fazer pouco, que é uma menção positiva, né? A gente está acostumado que o governo é quem vai lá te multar quando você errou, né? Uma O menção Ministério negativa, né? eu não conheço ninguém que ganhou um selinho do Ministério da Fazenda de bom pagador de impostos, né? Isso não é a prática, né, que acaba acontecendo. E aqui especificamente, né, a CGU, aí foi mudando o nome, Ministério da Transparência, etc., de acordo eh, com, com a gestão, né, de da presidência, quem estava, entendeu que ela poderia, de certa maneira, ter uma menção positiva a empresas que mostrassem que se diferenciavam em relação a temas que são temas ligados à integridade empresarial, né? E para isso ela criou um selo, que ela chamou de selo Proética. E esse selo é algo que você, então, é completamente voluntário. Não estamos falando aqui de uma metodologia, mas são processos, questões que você tem que ter dentro de casa, elas estão colocadas quais são e que você tem que
mostrar que você tem práticas que são bastante acima da média do mercado e tem uma pegadinha aqui interessante que você tem que mostrar que você melhorou em relação a você mesmo. Então, ok, eu ganhei esse selo, né, que é o Proética, que fala isso, e você tem notas mínimas, não à toa, tão poucas empresas conseguem chegar nele, mas depois de ter ganho um ano, o segundo ano vai ser mais difícil, que eu tenho que mostrar que se eu tinha um percentual de participação em uma certa questão, esse percentual tem que crescer, né? Então, isso é interessante, que se não era tão simples quanto ser ganhar, né, esse ser um ano, e aí eu vou repetindo tudo todo ano. Não basta essa repetição, e é super sério essa questão. As empresas e o mercado foram sentindo aos poucos em relação a isso, foram cada vez mais querendo ter esse tipo de consagração, vamos chamar assim, e tem crescido, e obviamente, assim, cada ano começou a ser anual, nos últimos anos, né, tem sido bienal, né, nos últimos duas participações são bienais, então, apesar de ser 6 selos, na verdade, a gente está falando de 10 anos aqui, as empresas começaram a ter mais vontade, como quase que uma forma realmente, né, também, né, que isso pode ser por uma qualidade, aqui é de conseguir uma demonstração que fala assim, olha, eu tenho práticas, eu submeti essa prática a órgãos relevantes e eles entendem que essas práticas elas estão acima do mercado. Então, a gente achou muito importante sempre a gente não ser espeto de pau aqui dentro. A gente é uma empresa que trabalha com a questão de compliance, de ética, etc. E tal. Então, a gente sempre fez questão de ser uma empresa reconhecida também por essas práticas que a gente tem conseguido, e, obviamente, isso acabou também nos permitindo ajudar uma série de empresas dentro desse processo, né? Então, a gente ajuda as empresas a estabelecer os processos, por a gente entender como que é feito essas avaliações, né? A ponto que no último Proética que teve, a gente tinha 18 empresas que a gente estava ligado ao selo Proética delas, seja porque a gente fez o PMO de toda a questão, seja porque a gente Bacana. toca uma questão específica deles ou não. Isso é bastante, isso chega quase a 20% das empresas. Legal. Bacana. Excelente, excelente. E o fato de saber que isso exige uma melhoria contínua e constante, você tem que demonstrar que você está melhor a cada proética, eu acho que isso torna um desafio muito grande, mas isso é excelente. Isso não pode resultar em outra coisa que não seja a evolução da empresa em todos os aspectos, não é verdade? Né? Sim, não, eu achei isso muito interessante, né? Porque geralmente as avaliações elas são absolutas, né? E avaliações absolutas nem sempre vai mostrar como uma empresa, uma pessoa está em relação à própria. E aqui não, existem algumas questões absolutas, porque existem processos mínimos, pontuações mínimas a serem alcançadas, que não pode ficar sem ela, mas dito isso, você começa a ter uma questão relativa de mostrar que isso é uma dinâmica vigorosa dentro de casa, e a intenção entre os próximos anos é começar a aumentar, inclusive, o escopo dos temas que são avaliados. Interessante, super interessante. E parabéns também, né? É, eu vou fazer aqui uma pergunta que está relacionada ao seguinte: na sua fala anterior, você já mencionou diligência, né? A diligência que é feita, e de fato, essa questão da gestão de terceiros é extremamente importante, é um dos temas que também nós somos extremamente perguntados, questionados, em relação ao GRC mesmo e em relação ao processo de third party, né, de gestão de terceiros. Nós sabemos que hoje um dos problemas é que as empresas fazem o processo de diligência na entrada de um novo fornecedor ou de um novo parceiro, um ente relacionado, mas de alguma forma elas negligenciam posteriormente
com esse monitoramento, né? Isso também é maturidade? O que que é? Então, Fernando, qual que é a sua percepção em relação à gestão de terceiros que muitas vezes tem um processo muito eficiente e efetivo na avaliação inicial, na definição de um score inicial, né, com uma classificação de risco daquele terceiro, daquele cliente, enfim, daquele ente relacionado com quem você passa a fazer negócio, e com relação à percepção da continuidade nisso, né? Isso é uma questão de mercado, isso é uma questão mais setorizada, né? Como é que você vê essa questão? Tá? Eu vejo isso de uma forma mais setorizada, tá? Os primeiros que buscaram a diligência, via de regra, eles vão manter. Claro, essa questão, essa recorrência, ela é feita de forma priorizada, né? Obviamente, uma empresa que lida com órgãos governamentais, né? Um terceiro, né, que lida com órgãos governamentais é diferente de uma empresa que não lida, e por aí vai. Então, tem empresas que merecem uma recorrência e mais do que até, sabe, pode ser bimestral, trimestral, e existem outras que eu posso espalhar mais, porque as questões que eu procuro são outras, né? Também o que é checado, existem algumas checagens que elas são mais simples de ser feitas, e aí sim elas podem, a gente trabalhar, tem base de dados que você consegue trabalhar de uma maneira quase que constante, né? Então, questões se a empresa aparece ou não no portal da transparência, questões assim, isso é mais fácil, né? Porque você tem quase que uma leitura diária, você faz buscas, é como se estivesse buscando o nome do filho, assim, pelo vestibular, só que ao contrário, né? É ruim estar nessa lista. Então, essas listas a gente roda de uma maneira mais fácil. Agora, você fazer, existem diligências que são completas em relação, por exemplo, trabalho escravo, infantil, etc. Tal, você tem que fazer uma diligência de campo, etc. Tal, você tem que fazer isso de uma maneira que permita também o valor, né? Porque senão você acaba não tendo orçamento suficiente para fazer essa questão. Mas certamente isso é setorizado, e certamente isso, os setores e empresas que apanharam mais, que tiveram monitoramento, etc. e tal, acabam, obviamente, levando isso a cabo de uma forma diferente. Eu acho que isso aqui é algo que a gente tem que aumentar a maturidade, porque as diligências são várias, né? A gente tem, por exemplo, esse fornecedor, ele vende alface orgânico, né? Se a gente for pegar uma coisa desse fornecedor, tem que ser realmente checado, né? Não basta uma vez Orgânico. que tem na fazenda dele e ver que não tinha é, agrotóxico, né? Você tem que voltar de uma maneira constante. Então, essas formas, acho que ainda cada vez mais estão sendo desenvolvidas. Obviamente, você começa a entender a partir de certo momento que as empresas elas vão ganhando credenciais, que elas podem ser menos checadas, né? Ou até uma hora inverter, de você ter órgãos que a própria empresa se checa e ela traz isso para o comprador, porque, de certa forma, hoje, se você for pensar, cada um dos tomadores de serviços podem mandar fazer diligência nas mesmas empresas. Então, não raro você tem empresas que têm 30, 40 diligências no nome dela por ano, exatamente por não ter, né, uma maneira centralizada de se checar isso, que é algo que Uhum. poderia ser considerado. Mas eu acho que esse ponto é um ponto ainda que está ganhando maturidade, que algumas já fazem de uma maneira completa, mas quando a gente checa dentro de todas as grandes necessidades da área de compliance e integridade, a diligência ela acontece, ela é bastante recorrente, mas ela está bastante abaixo de questões como código de ética, canal de denúncia, como políticas de conflitos de interesse e por aí vai. Perfeito. Perfeito. Já aproveitando que você citou o canal de denúncias, o ICTS acho que é o principal player de canal de denúncias do mercado do Brasil, se não aí da América Latina, né? Você consegue explicar para a gente um pouco do comportamento do denunciante? Assim, porque eu já ouvi falar, não sei se é verdade ou não, de que as denúncias ocorrem muito mais no período pós-trabalho, assim, depois das 18, porque ninguém gosta de fazer denúncia durante o expediente. Assim. Como que funciona, qual que é o comportamento deste mercado
de canal de denúncias, né? Os terceiros usam também bastante para denunciar um fornecedor ou uma empresa. É muito restrito a funcionário. Qual que é a visão de vocês, dado que são, acho que, a empresa que mais entende disso aí no Brasil, né? Então, a gente já começou há muito tempo, né? A gente já está 20 anos com o canal Denúncia Dália, então a gente acredita que tenha sido o primeiro empresa organizada, né, de canal de denúncias, né, no Brasil. Antes existiam empresas internacionais que faziam isso, e a gente vê, de alguma maneira, a sociedade passar pelo canal de denúncias, né? Eu brinco que o canal de denúncias ele acabou virando o número do bombeiro, né? Que você tinha. Hoje tem menos essa campanha, né? Mas a gente que tem um pouco mais de idade, né? Lembra que tinha 190, né? 192, 193, que é quando eles instituíram isso daqui, e os bombeiros era quem que era considerado o serviço que você ligava, era atendido mais rápido e a pessoa chegava e resolvia, etc. e tal, e aí começaram a chamar bombeiro para tudo, né? Para questões que não eram dos bombeiros, né? Eram questões de polícia, questões de Fugiu a então, finalidade. porque confiavam, né? Até hoje tem essa questão, né, dos bombeiros. E o canal Denúncia ele se tornou nisso, né? Se a gente for olhar do início para agora, assim, a quantidade de denúncias por funcionário aumentou 7 vezes, né? E por que disso? Porque a denúncia, quando ela foi instituída, as primeiras, a gente começou antes, né, da lei de corrupção, tinha empresas que elas tinham essa necessidade pela Sarbanes-Oxley, né, pela lei americana, que precisava ter um canal onde as pessoas podiam reportar sobre manipulações nos resultados financeiros. Olha o nível de especificidade. Aí depois o canal denúncia, a ideia do canal denúncia é que fizesse ser reportado práticas de corrupção. Mesmo empresas que tinham muito prática de corrupção, e quantas práticas poderiam ser denunciadas se for pensar nisso? E, obviamente, depois, como a instituição Canal Denúncia foi mostrar que é uma instituição muito séria, que, de fato, a mensagem chega para o andar de cima, que, de fato, que quando chega no andar de cima, a maneira que é lidada é uma maneira muito forte, as pessoas começaram a aumentar o escopo. Obviamente, primeiro a questão de fraude, depois a questão de descuido de questões de trabalho, e conforme a sociedade vai mudando o seu foco, o canal também vai, né? Então, Questões a de gente assédio, daí que entrou, então, foi nesse essa momento. questão do assédio ele começa a aparecer. Então, a gente tinha o assédio moral já há um bom tempo como número um. Aí vem um movimento como o Me Too, que faz aumentar incrivelmente a quantidade de denúncias sobre assédio sexual. Por quê? Porque pessoas começam a entender que era assédio sexual questões que eles não entendiam que era, né? Então, primeiro tem esse entendimento. Segundo, de ter a coragem de denunciar porque sabia que teria alguma consequência. Então, hoje, se a gente for ver, o canal de denúncia é o grande forma de comunicação de qualquer tipo de malprática que exista no ambiente de trabalho para lá de cima. Ano passado, a gente Uhum. teve um aumento gigantesco. Assim, a gente vê aumento não é só a quantidade de clientes que acabam tendo no canal, mas a quantidade de ligações que a gente chama procedente, né? Porque as pessoas podem ligar para questões estou reclamando meu salário é muito baixo, pensar no meu salário, não é que não sejam questões importantes, mas não são questões do canal de denúncia, né? A gente Uhum. tem visto aumentar bastante essa questão. Questões de fornecedores, a gente vê muito mais denuncismo, né? Quer dizer, ele perde uma concorrência, ele liga para falar que teve corrupção sem necessariamente saber se houve ou não, né? Quando há uma denúncia correta, a gente consegue entender. Mas a Ele gente aponta um tem, né, conluio outros ali, tipos de... Oi? ele aponta um conluio entre quem ganhou e quem aprovou, né? Que muitas vezes Subentendendo que. ele acredita muitas vezes nisso, tá? Não quer dizer que Sim. está fazendo isso só para tentar quebrar. Mas é algo que a gente tem percebido e tem começado a estimular em nossos clientes é ter o canal de ouvidoria fora o canal da denúncia, né? O canal de ouvidoria a gente conhece como um canal obrigatório das empresas, que se o saque não resolve, vai para a ouvidoria, e não é disso que a gente está falando. Aqui é ouvidoria Uhum. num sentido mais amplo, que é a forma de comunicação da empresa com os seus diversos stakeholders,
né? Então, de novo, se o meu salário está atrasado, ele é importante eu saber. Não é uma questão de canal de denúncia, Exato. porque até para dizer isso eu preciso saber quem eu sou, etc. e tal. Aqui você pode ter uma ouvidoria do funcionário. Se eu sou fornecedor de uma empresa, essa empresa não está me pagando, eu preciso ter algum lugar para falar. Senão, eu vou ligar para o canal de denúncia. E a gente sabe que tem muito essa prática, e muitas vezes essa prática não é a prática da empresa, é a prática da pessoa que está segurando para ganhar o resultado daquele mês de caixa, etc. e tal. A gente tem alguns canais que são canais de vizinhança, tá? Então, que isso tem a ver com a prática ESG. Então, a gente tem empresas de transporte marítimo, onde as populações ribeirinhas podem falar com a empresa por esse canal, seja se está tendo algum tipo de vazamento, se o barulho está incorreto, se tem alguma coisa. A gente tem um canal de vizinhança do lado de uma indústria de alimento, onde a população do lado pode ligar para falar se está cheirando mal. A gente tem no setor água, que as pessoas podem ligar para falar de queimadas. Então, no final das contas, né, esse canal maior, e a gente é a única empresa que faz esse tipo de canal de vizinhanças também, né? Ah, E que aí é interessante, uso para Fernando. outros tipos de prática, né? Então, de certa maneira, assim, é onde eu sei que eu vou conversar com alguém capaz e que vai, de fato, levar os processos necessários para que as questões sejam corretamente lidadas. Ou seja, Bacana. esses canais de vizinhança são canais mais específicos para tratar de temas específicos que não necessariamente deveriam ser direcionados por um canal de denúncia. Seria isso, Isso, Fernando? isso. A gente, inclusive, tem alguns TACs que foram feitos que a gente aparece. Então, em uma das tragédias de mineração que teve, que chegou em populações locais, população local, ela tem que ela recebe uma indenização, né, porque ficou sem poder trabalhar. A gente recebe essas ligações, não só isso, a gente tem como já saber, a gente já vai ganhando autonomias para saber se a denúncia, o que a pessoa ligou está correto ou não. É, questões como essas, teve questões antirracismo, teve casos de racismo que a empresa precisava abrir um lugar para ter isso aqui também, é outra questão que tem aparecido. Então, é algo diferente, algo novo, mas é algo que tem dado super certo, porque a partir do momento que o stakeholder entende que tem algum lugar que vai escutar eles, tudo fica super fácil de ser entendido. Uma coisa que eu achei interessante também, Fernando, você deu um dado estatístico aí que hoje as denúncias são 7 vezes maiores do que o número de colaboradores. Foi isso mesmo que você Não, não, disse? assim, pela mesma quantidade de colaboradores, se eu pego de 20 anos atrás a quantidade de denúncia por 1.000 Comparativo. colaboradores para hoje, é 7 vezes maior. Perfeito. E é bacana que vocês, da ICTS Proactivity, da Alliant, vocês conseguem chegar a esses números porque o canal de denúncias de vocês é um produto que vocês fazem a gestão, né? Então, quer dizer, isso fica com vocês, então vocês têm esses dados, essas informações e conseguem aferir esse dado, por exemplo, de É um hoje dado ser sete exato. vezes maior. A gente tem um dado de 20 anos, são mais de 2 milhões de denúncias. A gente tem poucas bases de dados tão boas no Brasil e que a gente tem isso para perfil denunciante, horários. Essa questão do horário, já se tinha perguntado, tem mudado também de tempos para tempo. Antes o pessoal gostava mais de ligar. A gente hoje tem percebido o web como sendo algo mais forte. Algumas empresas têm ido para o WhatsApp. Então, a ligação, de fato, as pessoas preferem fazer fora do local de trabalho. Mas eu entrar no celular, eu entrar no computador e escrever, a pessoa faz isso geralmente quando no momento que acaba acontecendo alguma coisa, que vê alguma coisa, coloca. Então, assim, vai mudar muito de acordo com o que está sendo denunciado, a idade de quem está denunciando, o tipo de empresa. Não existe uma regra clara. Mas, assim, a gente tem 3 turnos, né, que é 24/7. A gente vê turnos que as pessoas
tendem a estar acordadas, obviamente, acaba entrando muito mais denúncia, né? Então, entre às 7 da manhã às 7 da noite, acaba entrando muito mais denúncia do que das 7 da noite até as 7 da manhã. Entendi. Olha, só um comentário aqui que me veio à cabeça. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas eu estou assistindo uma série na Netflix que se chama Griselda. Não sei se vocês já viram, Jonas e Fernando. Eu tô no Eu primeiro tô vendo episódio. agora, É, no quarto episódio. tô no primeiro, Então, pessoal. então, sem dar spoiler para quem vai assistir aqui o vídeo e tudo mais, tem um momento ali que a policial feminina ali, ela passa por um assédio logo no comecinho, né? Ali no departamento de polícia que se faz a investigação. E quando você falou, Fernando, olha, o que antigamente era só um assédio moral, depois de um tempo concluiu-se que isso é um assédio sexual. Poxa, essa cena do filme, quem assistir vai ver, né? Que é uma demonstração da mudança do padrão de percepção cultural do que é assédio menos grave, vamos dizer, o que é um assédio sexual, pelo que ela ouviu lá na polícia, né? Ela insistindo em querer fazer uma investigação correta e os outros policiais ali daquele jeito antigamente não tinha o politicamente correto sob nenhum aspecto, né? Então eu acho que casa bem esse exemplo, viu? E é uma questão que tudo que você quiser trazer, o canal ele não foi pensado para isso no começo, mas você acaba trazendo, porque é o melhor mecanismo que você tem de falar com o topo da tua organização. Assim como se você quer levar um assunto que seja tocado dentro do setor elétrico, não existe nada melhor do que você falar direto com a ANEEL, que vai checar o setor elétrico. Então, você está falando com o topo da empresa, muitas vezes com o conselho da empresa, e assim, a seriedade com que denúncias Sim, são tratadas nas empresas é uma coisa inacreditável. Assim, é, eu vivo isso no meu dia a dia e não raro eu recebo uma ligação de um executivo, altas horas, fala, poxa, chegou agora uma denúncia no meu canal, né? Quer dizer, isso realmente é fantástico. excelente, excelente. Eu vim Bacana. do setor bancário, eu me lembro da importância que o banco dá para os chamados de ouvidoria. Eu entendo que é a mesma coisa nas empresas sérias, nas empresas que dão atenção, dão valor para as questões de denúncia. Olha só, nós já estamos chegando aí a 1 hora de bate-papo. Eu vou fazer aqui, Fernando, para não tomar mais muito o seu tempo, algumas perguntas. Fique à vontade para falar o quanto você quiser, o que você quiser. Mas se você quiser também ser mais objetivo, fique à vontade. Eu quero só tratar aqui de alguns últimos pontos, né? Com relação a isso que até que nós estamos falando aqui, né? Que a respeito do patrocínio da alta gestão nos assuntos de programa de integridade, conformidade, compliance em geral. Além de ter essa questão do patrocínio, quando a gente fala de canal de denúncias, eu acho que ainda está muito enraizada nas pessoas a preocupação de utilizarem um meio desse ou utilizarem outro recurso que vai expor o que ela está falando, né? O que você tem a dizer a respeito do patrocínio aí da alta administração, da alta gestão e da tranquilidade que eles têm que transmitir e com relação à exigência que eles devem fazer para que se cumpram as ações de conformidade que foram implementadas na empresa? Olha, meu testemunho é que a prioridade que ele dada é máxima, que a seriedade que ele dada é máxima, e um ponto que eu estaria para a atenção de vocês é se existe uma empresa que ela é grande e ela não tem um canal de denúncias independente, alguma coisa existe para essa ser a situação. Qual que é a importância do canal de denúncias com a independência, por exemplo, do canal de denúncias da Alliant, da ICTS Proactivity? Porque, e se você consegue falar diferenças de um canal de denúncia internalizado, que é gerido 100% dentro da empresa, e de um canal de denúncia independente como o de vocês, como o serviço que vocês prestam?
Bom, primeira questão tem a ver com a plataforma, né, disponibilizada. Então, se chega qualquer denúncia que chega para a gente, seja por voz, seja escrita, ela é impossível de ser deletada. Então, você tem um sistema para isso, não é um sistema simples, não é no Excel que você consegue fazer isso. Quando é interno, teoricamente, você consegue fingir que uma denúncia não aconteceu. Segunda questão tem a ver com o que a gente chama de direcionamento, né? A gente tem uma questão de direcionamento de denúncia, se chega uma denúncia em relação ao CEO, não é o CEO que vai receber, é o conselho, se chega uma denúncia em relação ao compliance, quem recebe é a compliance, outra área e tal. Quando ele é interno, você não tem essa independência, né? A pessoa que está recebendo é um funcionário que eventualmente recebeu uma denúncia sobre o chefe do chefe do chefe e que ela tem medo que algo aconteça, né, em relação a isso. E, por último, uma pessoa de dentro de casa, ela conhece quem está sendo denunciado, tal, então pode acabar comentando, olhando, fazendo. Então, essa independência, ela é importantíssima por isso, porque ela confirma isso. A gente está indo para um passo a mais agora, tá? A gente está indo num passo, hoje em dia, via de regra, que ah, ah, a gente recebe a denúncia, ouve, analisa e repassa para uma área, né? E essa área aqui acaba repassando, ou de acordo com algum direcionamento que a gente já tem, a gente acaba, para dizer, se tem empresa que é assédio, vai para RH e tal. E agora tem algumas empresas pedindo para a gente fazer todo o pacote, ou seja, de a gente fazer o direcionamento para a pessoa final, então, Hum, ter essa capacidade, e de a gente cobrar o SLA de investigação dessa denúncia, né? Hoje em dia, o nosso sistema tem lá, o compliance officer pode anotar quem está olhando, quem não está olhando, mas isso é uma coisa interna, né? E aqui a gente vai botar nós como agentes externos que está chegando e falando, olha, teve essa denúncia aqui de assédio que você não está tratando, você está abaixo da SLA, etc. e tal, e reportar, por exemplo, para o CEO que a RH não está tratando certas denúncias. Então, o nível que a gente está subindo agora é de a gente, de fato, fazer a gestão completa dessa rotina do recebimento, análise, direcionamento ou encaminhamento, cobrança de respostas. Por vezes, nos perdem também as triagens das respostas, né? Então, a pessoa vem, faz um tipo de denúncia e a gente vai lá e checa se essa denúncia fica de pé. Está falando o João, que é da área de suprimentos, tá? A gente foi na área de suprimentos, não tem nenhum João, tal. Então, a ideia é que realmente essa independência seja máxima, para que realmente não haja nenhuma interrupção desse processo. bacana. Isso já está funcionando no serviço de denúncia de vocês ou ainda está sendo implementado? Não, isso já está funcionando para alguns clientes. Essa prática também, né, de você ter eventualmente um canal de denúncia dessa forma, permite que o canal de denúncia responda para o conselho e não responda Hum. mais para auditoria ou compliance, etc. e tal. Isso é uma prática, por exemplo, a Petrobras faz isso, né? Então, a área de ouvidoria, que é chamada, né, da Petrobras, ela responde para o conselho, enquanto que a área de conformidade responde para o CEO da empresa. Bacana. Perfeito, perfeito. Ô, Fernando, Bom, só, olha. só Oi, pode falar, fazer Charles. uma última perguntinha, antes de encerrar. Assim, existe hoje, a gente vê bastante hoje empresa que acompanha o comportamento pessoal do funcionário, do fornecedor, o funcionário que posta alguma coisa, que é partidário A ou B, e isso acaba ocasionando desligamento. Existe um limite do programa de integridade, até onde o programa de integridade da empresa pode ir para justificar, por exemplo, um demissionamento ou uma quebra de um contrato com um fornecedor que tem um relacionamento XYZ? Existe alguma coisa assim, um limite literalmente ou não? Isso é de empresa para empresa? A gente percebe que está aumentando cada vez mais, né? Eu acho que isso é de empresa para empresa, Jonas. Eu acho que o que você está trazendo é algo importante, né? Seria importante uma empresa ela não ter medo, quando teve um caso, por exemplo, de assédio sexual, de mandar essa pessoa por justa causa. E hoje, via de regra, os medos são tantos de a justa causa não ser aceita, né? O advogado fala, poxa, vai dar problema, etc. e tal. Eu acho que quanto mais as empresas transformarem isso aqui em uma prática, mais aceito vai,
quanto maior a punição, menor a chance, né, de algo acontecer. E aqui eu estou falando, obviamente, naqueles casos que são comprovados, direito de contraditórios, etc. e tal. E em relação a questões contratuais, né, acho que as empresas elas têm que ter uma uma certeza que, independente de você ter uma cláusula contratual, que exista uma questão pétrea na sociedade, que se eu pego alguma questão de corrupção com o fornecedor, eu sempre posso acabar, né, com esse contrato. E ainda assim, acho que nós ainda temos um pouco de receio. Então, algumas empresas certamente estão na frente em relação a isso, estão dando a cara para bater. Tem empresas que a gente fala assim, olha, não me importa se a justa causa for revertida, mas eu estou fazendo a minha parte, né? Então, eu acho que em termos de sociedade, a gente consegue, acho que talvez o judiciário ele ainda não está tão envolvido, né, nesse assunto como poderia estar, né? A gente tem o executivo, o legislativo, a sociedade civil participando corretamente, mas ainda acho que não há uma jurisprudência, alguma coisa que dê esse conforto para as empresas realmente irem até o final. Perfeito, Bacana. perfeito. Fernando, eu vou finalizar com uma última pergunta aqui. Nós temos muitos assuntos, teremos muitas outras perguntas aí. Você fala muito bem, tem boa eloquência, então daria para a gente ficar muito tempo. Mas a ECTS Protivity ela tem uma parceria com a Perinity, né? E a gente queria saber o que você pode dizer, o que o mercado pode esperar dessa parceria entre as nossas empresas, entre a ICTS Protivity com os serviços que ela presta e a Perint com a sua solução de GRC. É, eu entendo que o assunto de GRC ele sempre teve em pauta, mas ele cresceu muito ultimamente, né? A gente falou uma série de questões aí ligadas a essa pauta, né? Não é só a pauta do compliance, mas a pauta de SG, a pauta de questões ambientais, a pauta de questões de controles internos. Então, essa pauta, né, da empresa entender os seus riscos, eu acho que ela nunca foi tão importante, ela vai continuar ainda mais crescendo, né? Que isso, né, riscos cibernéticos, por aí vai, né? Então, primeiro, a capacidade de ter um repositório para isso é muito importante. Historicamente, esse repositório ele eram complexos, caros, difícil de implantação. Acho que a grande questão que a Perinity aporta é trazer uma solução local, né, tropicalizada, isso é importante, com uma facilidade para fazer esse repositório. Só que esse assunto não é um assunto simples, né? Apesar da Perinity, né, se diferenciar por ser algo leve, né, e intuitivo até de se trabalhar, a Perinity não tem como saber e mapear o risco. Ainda não chegamos lá, talvez com inteligência artificial, né? E é nesse momento que nós entramos, né? Acho que a grande questão é que, aí já pela Protivity, né, que é a empresa que é parceira da Perinity, de a gente ter a capacidade de entendimento desses riscos de implantação da Perinity, de garantia depois dos controles, né, para não ficar apenas uma planilha, né, onde alguma coisa existe lá, mas nunca ninguém olha. Então, Uhum. nós não somos revendedores da Perinity apenas, né? A gente é identificador da necessidade, a gente é mapeador do risco, é implantador da solução e garante que ela traz proveito para os clientes, porque o assunto é um assunto muito dinâmico e certamente daqui a 2 semanas a gente vai estar falando de mais um risco que 2 semanas atrás a gente não estava falando. Então, se você não tem essa capacidade de reposição disso daqui, então, uma hora, o material que está dentro do software de GRC ele acaba caducando. Perfeito, perfeito. Perfeito. Olha, eu quero agradecer então a todas as pessoas que vão assistir essa live nas plataformas em que esse conteúdo vai ser disponibilizado e agradecer principalmente, Fernando, pelo bate-papo descontraído, pelo seu conhecimento, por compartilhar com a gente a sua trajetória aí, que é bem interessante, bem importante, né?
E obrigado mais uma vez pela conversa. Acho que isso foi enriquecedor para todos nós. Tá É um ok? prazer, meu. Fernando, muito Obrigado, um obrigado aí pela abraço. parceria de sempre, hein? Abraço. Tchau, tchau.